Olá pessoal, bem-vindos. Então, daremos início ao nosso estudo dos vetores, ok? Bom, o nível de abordagem que nós faremos nessa série de estudo sobre esse tema é um nível básico, ok? Bom, esse tema é um tema muito relevante quando vamos falar de física e também até engenharias. É um conceito amplamente abordado. Portanto, ele é muito importante no entendimento dentro dessas áreas, ok? Bom, vetor é um conceito estritamente matemático que pode ser aplicado em vários fenômenos físicos, tá? Nessa imagem, você pode perceber que nós faremos uso muito de geometria, tá? Então, aqui nessa imagem, nós ilustramos um vetor, onde ele é representado num espaço tridimensional, que no caso aqui, esse espaço tridimensional, ele está sendo representado pelos eixos coordenados, eixo x, eixo y e eixo z, ok? Essa definição estritamente geométrica, ela é uma definição menos geral. Existe uma definição para vetor bem mais ampla, ok? Mas o que nós vamos usar aqui é um conceito estritamente geométrico, que é um conceito suficiente para resolver os problemas que nós iremos abordar, ok? Por exemplo, a mecânica newtoniana ela faz uso dessa definição de vetores. Então, é muito importante esse tipo de definição nessa área específica, ok? Bom, nessa primeira aula, nós iremos abordar os aspectos geométricos que estão relacionados com a definição desse objeto matemático chamado vetor, ok? Seguiremos abordando uma motivação física, ou seja, em quais contextos esse conteúdo, né, vetor, é aplicado na física, tá? Abordaremos cada um dos conceitos geométricos importantes para o entendimento de vetor, ok? E por fim, nós falaremos um pouco sobre a notação vetorial, que é uma forma de se escrever, de se lidar com quantidades que são representadas por esse objeto matemático chamado vetor. Bom, a motivação é a seguinte: em qualquer fenômeno físico, sempre vai existir quantidades mensuráveis, que é o que nós chamamos de grandezas físicas, tá? A quantidade de grandezas físicas nos mais diversos fenômenos da natureza é um número muito grande, tá? E dentro desse universo de grandezas físicas, a gente classifica elas em dois grandes grupos, tá? Existem o que nós chamamos de grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá? E essa classificação ela é muito importante, ok? Vamos primeiro entender qual a diferença entre esses dois grupos, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Bom, as escalares elas ficam perfeitamente compreendidas quando a gente fornece um valor numérico e, claro, uma unidade de medida, ok? Então, apenas um valor numérico vai especificar completamente a grandeza escalar, diferente das grandezas vetoriais, que se fornecermos um valor numérico, ela ainda assim não vai ficar perfeitamente compreendida, ok? Então, requer mais informações a respeito dessa grandeza vetorial. E essa informação que nós vamos requerer das grandezas vetoriais é o que nós chamamos de orientação. E é aí onde entra o conceito matemático de vetor. Bom, os exemplos de grandezas escalares são elas tempo, massa, temperatura, volume, tantas outras. Todas essas quantidades escalares, elas ficam perfeitamente compreendidas com apenas um valor numérico. Um exemplo. Imagine que uma pessoa pergunta para você, que horas são? Você olha no relógio e você vai dizer, vai informar um valor numérico. Por exemplo, são 13 horas. Ok? Então, apenas o valor numérico, essa informação foi suficiente para que haja um entendimento dessa informação que você falou, acerca do tempo. Ok? 1 hora, 13 horas no caso.
E isso ocorre para todas as outras grandezas escalares. As grandezas vetoriais, elas requerem informação adicional, que no caso é a orientação. Exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, força, deslocamento e tantas outras, tá? É dentro desse grupo de grandezas vetoriais que nós vamos aplicar esse conteúdo, vetor. Vamos lá detalhar um pouco mais sobre os exemplos das grandezas vetoriais. Bom, o primeiro exemplo, força, que é uma grandeza vetorial. Imagine a seguinte situação: aqui uma superfície horizontal, um caixote sobre essa superfície, e uma pessoa amarra uma corda e aplica uma força para deslocar esse objeto, tá? Essa quantidade física força, ela vai ter essa característica tão especial, que é o que nós chamamos de orientação, que é o que está sendo representado por essa flechinha na cor vermelha. A força aplicada, ela segue essa orientação, que é exatamente sobre a corda, ok? Um segundo exemplo é a velocidade. Então, imagine que um automóvel se deslocando em uma certa estrada. Para representar a velocidade desse objeto, nós vamos usar essa flechinha chamada vetor para representar a velocidade, porque ela precisa dessa informação, a orientação espacial, ok? Um terceiro exemplo é o deslocamento. Imagine que você chega numa cidade, onde aqui está o mapa, e você está na sua casa e você quer se deslocar até um certo ponto da cidade, tá? Por exemplo, a escola. E aí você pede essa informação para uma pessoa. Eu quero chegar na escola tal. E essa pessoa lhe dá uma informação. A escola fica a 10 quilômetros. Bom, olhando para o mapa, a gente percebe que aqui tem um problema. Esse valor numérico não foi suficiente para você entender perfeitamente essa informação e você chegar ao seu destino, é claro. Tá? Qual é esse problema? Ora, você tem várias direções que você pode andar a partir da sua casa e andar esses 10 quilômetros. Várias direções, ok? Então a pergunta é, qual dessas você vai ter que se deslocar para poder chegar até a escola? É aí que entra essa informação adicional, a orientação. Então, como esse problema seria resolvido? Dando esta informação, a orientação. Por exemplo, 10 km ao norte. Então, esse seria o deslocamento para você chegar até o seu destino, tá? Todas as grandezas vetoriais, elas, para ficarem perfeitamente entendidas e definidas, elas precisam dessa informação, além do valor numérico, ok? Muito bem, então, nós dizemos que quando vamos trabalhar com grandezas vetoriais, esses três conceitos geométricos são muito importantes, que é o módulo, direção e sentido. Guardem com carinho essas três informações, tá? Como eu falei anteriormente, isso é estudado em geometria. Aqui nós vamos pressupor que você já tem um conhecimento prévio acerca de conceitos fundamentais dentro da geometria. Conceitos como ponto, reta, paralelismo, distância entre pontos e vários outros conceitos fundamentais. E muitos desses conceitos abordados, a gente já tem uma certa ideia intuitiva acerca de cada um deles, ok? Bom, então, usando os exemplos anteriores e alguns desses conceitos de geometria que vocês já têm conhecimento, vetor nós poderíamos dar essa definição que ela é bem conhecida. Vetor é um segmento de reta orientado, ok? No sentido que nós poderíamos considerar que os vetores são como flechas, tá? De vários tamanhos e várias orientações espacial, ok? Então, essa é a ideia central aqui de vetor. É um segmento de reta orientado, ok? Vamos, para ter esse entendimento, para ficar ainda mais concreto, vamos usar uma aplicação na física. Novamente, vamos voltar ao vetor deslocamento. Nesse caso, vamos analisar o deslocamento, o movimento de translação de um corpo rígido, tá? Então, aqui eu tenho um dado objeto e nós vamos
ver como é o comportamento do deslocamento deste objeto, que é o que nós estamos chamando de movimento de translação. Nós vamos ignorar movimentos de rotações, ok? Muito bem. Para isso, nós observamos três regiões desse objeto, que estão localizados em três pontos do espaço, tá? Do nosso espaço. Então, é o ponto A, C e E, tá? No instante posterior do movimento de translação desse objeto, essas mesmas regiões, essas três regiões do objeto, ocuparão outros pontos do espaço. Eu estou chamando agora de ponto B, ponto D e ponto F, ok? Então, o deslocamento dessas regiões do corpo serão representados por essas flechas, tá? Então, a primeira região que estava em A, o objeto se deslocou após um certo instante, estará agora no ponto B. E assim ocorre para todas as outras regiões. Então, essas flechinhas representam esse deslocamento de cada região desse objeto, ok? Bom, essas flechas é o que nós iremos chamar de segmentos orientados. E a notação que nós usaremos é o segmento AB, segmento CD e segmento EF, ok? Perceba que esses três segmentos, eles têm semelhanças. Quais semelhanças são essas? Eles têm o mesmo tamanho, ok? Ou seja, o mesmo tamanho, o tamanho do segmento é o que nós chamamos de módulo, tá? Que é a primeira característica aqui, no caso do vetor. É o tamanho dele, que é o que nós chamamos de módulo. Às vezes também chamado de intensidade, ok? Bom, o segundo é que esses segmentos eles são paralelos, tá? Isso tem a ver com essa segunda característica, que é o que nós chamamos de direção, tá? Por fim, eles têm o mesmo sentido, que é o sentido de deslocamento, é o sentido da velocidade, né? Do movimento desse objeto, ok? Então, de certa forma, através desse exemplo, nós conseguimos entender essas três características, tá? O módulo, que no caso é o tamanho do segmento, que no caso aqui é o tamanho do segmento AB, do segmento CD e do segmento EF, que nesse caso é o mesmo, tá? Muito bem. Uma pergunta interessante é, então, qual desses vetores representam o deslocamento desse objeto? Bom, a resposta é simples, os três representam, tá? Mas como eles têm essas três características, são as mesmas para todos os segmentos orientados, a gente diz que esses segmentos eles são equivalentes. Eles têm as mesmas características, ok? Com base nisso, a gente pode formular agora um conceito vamos dizer, mais preciso de vetor, sob o aspecto geométrico. E essa definição é a seguinte: o que é um vetor? Vetor é um conjunto de segmentos orientados com mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Ok? Muito bem. Ou seja, um conjunto de segmentos equivalentes. Tá? Mas olha aqui só que interessante. Como todos esses segmentos equivalentes eles possuem as mesmas características, a gente pode escolher apenas um para representar o deslocamento desse objeto. Tá? Então, nós podemos fazer essa escolha. Vamos escolher apenas um vetor para representar esse deslocamento. Tá? Aqui, aí a nossa escolha foi essa. Ok? Bom, então aqui eu escolhi o segmento orientado IF, que nós vamos chamar agora de vetor D. Ok? No caso, é o vetor deslocamento. Muito bem, então essa é a ideia. E nós vamos agora fazer um resumo dessa construção geométrica do conceito de vetor. Bom, o vetor, a definição que nós construímos é que um vetor é um segmento de reta orientado, correto?
Então, vamos imaginar aqui uma reta, que nós daremos o nome de reta suporte, e a reta está relacionada com o conceito de direção, tá? Bom, os outros dois conceitos, que é modo e sentido, elas começam a aparecer quando nós fazemos nessa reta dois pontos, que aqui eu vou chamar de ponto A e ponto B. A partir desses dois pontos eu consigo definir módulo e sentido. Por exemplo, o módulo a gente viu que é o tamanho do segmento. Então, a distância entre esses dois pontos é o tamanho do segmento. Então, portanto, essa é a definição do módulo do vetor. Tá? E o sentido, no caso, eu posso tomar... nessa reta nós temos dois sentidos possíveis, de A para B ou de B para A. Eu escolho um desses sentidos. Tá? Nesse caso aqui eu vou escolher de B para A. Pronto, então nós construímos um vetor. Pegamos uma reta que dá a informação da direção, marcamos dois pontos e temos então os outros dois conceitos, módulo e sentido. Nós então construímos o segmento orientado, que é o que nós vamos chamar de vetor. Okay? Olha só que interessante. Eu posso então agora construir uma coleção de segmentos equivalentes, segmentos orientados equivalentes, tá? Então, o conjunto de todos esses segmentos orientados equivalentes é esse objeto matemático chamado vetor. Mas como falamos, a gente não precisa usar todos eles, a gente escolhe um representante, tá? Então, nós temos todos os segmentos orientados equivalentes que possuem a mesma direção, tá? Porque são todos paralelos, possuem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, e têm o mesmo sentido. Ok? Muito bem, então nós escolhemos um representante, que aqui é o segmento BA, segmento orientado BA, que nós chamaremos de vetor W. Tá? Esse representante ele vai ser suficiente. Ok? Muito bem, então vamos fazer um pequeno exercício para fixar melhor as ideias. Nesse exercício, nós vamos identificar o módulo, direção e sentido em cada caso, para cada um dos vetores. Tá? Uma coisa importante é que nós vamos considerar que cada lado aqui do quadradinho tem uma unidade de tamanho. Ok? Muito bem, então aqui estão os três casos. Caso 1, 2 e 3. Temos três vetores. Nós vamos identificar em cada um desses casos módulo, direção e sentido. No primeiro caso, nós temos o tamanho desse vetor, são 5 unidades. Veja que nós temos aqui 5 lados de cada quadradinho. Cada lado representa uma unidade. Então, o módulo, que é o tamanho, são 5 unidades. E a direção, veja que nesse caso é uma reta vertical. Ok? E o sentido é o sentido para cima. O vetor está apontando para cima. Ok? Muito bem, então vamos agora para o segundo caso. No segundo caso, nós temos o tamanho do vetor, são 7 unidades, tá? E a direção é a reta horizontal. Veja que esse vetor está na horizontal, então essa é a direção, a reta horizontal. E o sentido é para a esquerda, ok? Vamos olhar agora para o terceiro exemplo. Nós temos agora um vetor W que ele não está nem na vertical nem na horizontal. Ele está numa orientação inclinada, poderíamos dizer assim, tá? Bom, a primeira pergunta, qual é o módulo desse vetor? Ou seja, qual o tamanho? Nós vamos usar uma estratégia geométrica para a gente determinar o tamanho desse vetor. Que estratégia é essa? A gente vai completar e formar uma figura bem conhecida por nós lá da geometria. É um triângulo retângulo. Veja que a gente consegue agora com precisão determinar os lados desse triângulo. Nós temos aqui, um dos lados é 4 unidades e o outro lado 3 unidades. Ok? Bom, e vocês devem conhecer um famoso teorema que a gente usa bastante, chamado Teorema de Pitágoras. Observe que o tamanho do vetor W é exatamente o comprimento da hipotenusa desse triângulo. Então vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. O módulo, no caso aqui do vetor, que é o tamanho, né, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que resulta em 9 mais 16, que é igual a 25.
Agora a gente usa a raiz quadrada de ambos os lados e nós vamos obter que o módulo de W é igual a 5 unidades. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui a primeira informação, um módulo. Bom, agora a segunda pergunta é: qual a direção? E a terceira pergunta, qual o sentido desse vetor? Como nós vamos determinar a direção? Bem simples. Nós vamos tomar ou a vertical ou a horizontal como referência. Aqui nós, nesse exemplo, iremos usar uma reta horizontal, passando pela origem desse vetor, ok? Veja que esse vetor ele forma um certo ângulo com essa reta horizontal, e esse ângulo nós vamos chamar de alfa. Com isso, nós determinamos a direção desse vetor. Bom, é uma reta que faz um ângulo alfa com a horizontal, que é a nossa referência, tá? Então, basta a gente conhecer o valor desse ângulo. Então, a gente determina a direção desse vetor, ok? Bom, e o sentido, basta a gente marcar 2 pontos. Por exemplo, estou marcando o ponto A e o ponto B. Então, o sentido desse vetor é de A para B. Então, resolvemos aqui o nosso primeiro exercício. Muito bem, então para finalizar a aula, nós faremos um resumo sobre notação vetorial que nós usamos no decorrer dessa aula, tá? A primeira aqui, quando a gente vai trabalhar com grandezas vetoriais, a gente usa uma letra e uma seta em cima dessa letra. E a gente lê isso como vetor tal, nesse caso, vetor W, né? Bom, outra característica que nós falamos foi do módulo do vetor. Nós vamos definir aqui, é bem comum isso, usar as barras entre o vetor. Ou simplesmente a gente ignora a seta e escreve só a letra. Quando a gente faz isso, a gente está chamando isso de módulo do vetor W. Ok? Bom, outra coisa que nós aprendemos é que foi sobre a equivalência de vetores. Seja um vetor V e um vetor W equivalente, isso significa que eles possuem a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Geralmente a gente usa essa notação, vetor V é igual ao vetor W. Isso significa que eles são equivalentes. Tá? Bom, uma outra coisa importante dentro da notação vetorial é a definição de vetor oposto, que voltaremos a falar desse tipo de vetor. Então, seja um vetor que eu vou chamar aqui de vetor U, representado por essa flechinha. Tá? Nós podemos construir um vetor oposto a esse vetor U. Esse vetor oposto, a gente usa esse sinal de menos. Então, o vetor menos U é o vetor oposto ao vetor U. Quais são as características desse vetor oposto? Bem simples. Esse vetor oposto ele possui a mesma direção, ou seja, é paralelo ao vetor U, tem o mesmo módulo, ou seja, tem o mesmo tamanho, ok? Porém, tem um sentido oposto, tem um sentido contrário ao vetor U, representado por esse sinal de menos, ok? Bom, então era isso, pessoal, e até a próxima.